Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesta aula pretendo responder a seguinte pergunta: como podemos obter a equação diferencial de uma onda? Para isso, precisamos rever alguns conceitos de trigonometria. Dada a circunferência trigonométrica, o eixo vertical é dos senos e o horizontal dos cossenos. Quando o raio varre a circunferência, suas projeções nos dois eixos são os valores do seno e do cosseno, como os segmentos vermelho e verde da figura. O prolongamento do raio até a reta das tangentes dá o valor da tangente de θ, como representado pelo segmento azul. A função seno pode ter valores entre -1 e +1. Aqui vamos representar apenas os valores positivos. Para o ângulo de 0 graus, a projeção do raio resulta 0 no eixo dos senos. Para o ângulo de 30 graus, essa projeção resulta exatamente em meio. Para o ângulo de 45 graus, aqui está representado no segmento vermelho a projeção correspondente ao valor do seno. A mesma coisa para o ângulo de 60 graus, esse seria o valor do seno. O valor do seno passa pelo máximo igual a 1 quando o ângulo descrito pelo raio é de 90 graus. Para 135 graus, essa seria a projeção e o valor correspondente do seno. No entanto, para resolvermos problemas matemáticos, temos de usar os valores dos ângulos em radianos, isto é, valores adimensionais. Uma volta completa do raio ao redor da circunferência descreve um ângulo igual a 2π. A metade da circunferência equivale ao ângulo π. 1/4 da circunferência equivale a π sobre 2. 1/8 da circunferência é a π sobre 4. O ângulo de 30 graus corresponde a π sobre 6. Vamos agora fazer um gráfico da função seno de x. Seno x, o ângulo que o raio varre ao redor da circunferência. Como já vimos, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 6 é meio. O seno de π sobre 4 é 0,71. O seno de π sobre 2 é igual a 1 e é o valor máximo desta função. O seno de 3π sobre 4 também é igual a 0,71. Quando o ângulo varrido é igual a π, a projeção do raio também resulta zero. A segunda metade da circunferência corresponde aos valores negativos da função seno. Neste gráfico estão representados os valores de seno de 0 a 2π em um ciclo completo. Fica claro que a função seno pode representar qualquer tipo de onda. Neste gráfico está representado um campo elétrico oscilante de um fóton. Os valores de campo elétrico podem oscilar de +e a -e, que é a amplitude da onda. Em azul estão representados os vetores correspondentes aos valores de campo elétrico para cada ângulo. Para representarmos uma onda qualquer, podemos usar a função seno. Uma função possível é a descrita como φ de x e t, igual a seno de kx menos ωt. Essa é uma função de duas variáveis, a variável x, que é a posição, e a variável t, que é o tempo, porque o máximo da função ele pode se deslocar ao longo do tempo. Aqui a curva vermelha é no tempo igual a 1 e a curva azul no tempo igual a 2. K é o chamado vetor de onda e ômega a frequência angular.
Para seguirmos em frente, precisamos rever o conceito de derivada parcial de função de duas variáveis. No primeiro exemplo, a função f de xy é igual a 3xy. A primeira derivada parcial é em relação a x. Nesse caso, consideramos y igual a uma constante. E a derivada então de 3xy é 3y, que é a constante, multiplicado pela derivada de x elevado a 1, que é igual a 1. A segunda derivada parcial é em relação a y. Nesse caso, a variável x é considerada uma constante. Repetimos 3x e multiplicamos pela derivada de y elevado a 1, que é igual a 1. No segundo exemplo, temos a função f de xy igual a y ao quadrado, seno de 3x. A primeira derivada parcial é em relação a y. Nesse caso, a parte da função relacionada a x é uma constante. Então, repetimos seno de 3x e multiplicamos pela derivada de y ao quadrado, que é igual a 2y. A segunda derivada parcial de f é em relação a x. Agora, a parte da função correspondente ao y é considerada constante e repetimos na resposta y ao quadrado. Vamos ter que usar a regra da cadeia. Seno de 3x é igual a cosseno de 3x, onde repetimos o argumento e multiplicamos pela derivada do argumento em relação a x, que é 3. Como vimos anteriormente, essa função φ de x e t descreve uma onda, onde k é o vetor de onda e ele é igual a 2π sobre lambda, sendo lambda o comprimento de onda correspondente. K também indica a direção de propagação dessa onda. Ômega é a frequência angular e ela é igual a 2π onde νi é a frequência em ciclos por segundo, isto é, em Hz. Ao substituirmos essas expressões para K e ômega na equação anterior, temos que Kx é igual a 2π sobre lambda x. 2π sobre lambda x. E ômega t é 2π multiplicado por t. 2π multiplicado por t. Para chegarmos à equação diferencial do movimento ondulatório, vamos partir da solução que já conhecemos representa uma função que descreve uma onda. Em primeiro lugar, vamos derivar essa função em relação a x. Derivada parcial porque φ de x é uma função de duas variáveis, x e t. Para isso, precisamos usar a regra da cadeia. E lembrando que é uma derivada parcial, então a parte em relação a t seria constante. Derivada do seno é o cosseno, e repetimos aqui o argumento. Multiplicado por a, que é uma constante, e pela derivada do argumento em relação a x. 2π sobre lambda x, derivando em relação a x, é 2π sobre lambda. E 2π nt é uma constante, e esse termo, então, resulta na derivada igual a zero. Vamos fazer agora a segunda derivada da função φ em relação a x, simplesmente derivando mais uma vez a primeira derivada. De novo, a regra da cadeia. A derivada do cosseno é menos o seno. Repetimos essas constantes inicialmente. E derivamos agora o argumento em relação a x. De novo, 2π x sobre lambda, derivando em relação a x, é 2π sobre lambda, que vai multiplicar pelo primeiro que já estava presente. De novo, 2π nt em relação a x é uma constante cuja derivada dá zero.
Então, a segunda derivada de φ em relação a x é igual a menos a 4π² sobre lambda ao quadrado seno de 2π x sobre lambda menos νt. Agora, vamos derivar a função φ de x e t em relação ao tempo. Repete-se a constante a derivada do seno é o cosseno, repete-se o argumento, usando a regra da cadeia, multiplicamos pela derivada do argumento em relação ao tempo, e portanto 2π x sobre lambda, considerando x constante, dá zero, que vai ser subtraído de 2π νt. A derivada de menos 2π νt em relação a t é menos 2π νi. A segunda derivada em relação ao tempo, vamos obter repetindo as constantes menos a 2π νi. A derivada do cosseno é menos seno, que vai cancelar com o menos anterior, resultando então inicialmente positivo, multiplicado pela derivada do argumento, segundo a regra da cadeia, que novamente é menos 2π νi, quando derivada em relação ao tempo. Reaparece o menos. Portanto, a segunda derivada da função φ de x e t em relação ao tempo é menos 4a π² νi² seno do argumento. Aqui estão representados os dois resultados das derivadas parciais em relação a x e t. Podemos observar que existe alguma semelhança entre eles. Se multiplicarmos a segunda derivada em relação ao tempo da função φ por 1 sobre lambda ao quadrado νi², temos que νi² no numerador e νi² no denominador vão se anular, sobrando lambda² no denominador. Essa expressão é idêntica à segunda derivada da função φ em relação a x. Devemos lembrar que c é a velocidade da onda, que corresponde ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Quando o espaço percorrido é de exatamente um comprimento de onda, o tempo correspondente é um período, e o inverso do período é o valor da frequência. Então, a velocidade de uma onda é lambda ni. Portanto, lambda ao quadrado νi² é c ao quadrado. E 1 sobre c ao quadrado, que multiplica a segunda derivada de φ em relação ao tempo, é igual à segunda derivada de φ em relação a x. Essa é a equação diferencial de um movimento ondulatório. Esta é a equação diferencial da corda vibrante, obtida por D'Alembert em 1747. D'Alembert era um dos enciclopedistas pré-Revolução Francesa. Schrödinger usou essa equação diferencial na aproximação de uma onda estacionária e usou a dualidade partícula-onda como proposta por de Broglie para obter a equação diferencial que permitiu calcular os valores da energia quantizada do elétron ao redor do núcleo do átomo de hidrogênio. A dedução dessa equação diferencial será o tema da próxima aula.